Semana Passarinheira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Semana Passarinheira! Este aqui é o nosso segundo episódio do evento 100% online, 100% gratuito, Semana Passarinheira. Não importa se você mora em uma cidade muito urbanizada ou perto de uma floresta, tem passarinho em todo o cantinho desse Brasil lindo. Também não importa se o seu perfil é mais voltado para fotografia, para observação ou fazer lista de espécies. Esse evento é para você. Eu sou observadora de aves, médica veterinária, ornitóloga e criadora do curso Rotina Passarinheira, o mais completo do Brasil. Nessa semana, eu estou apresentando o método que torna possível que você observe e identifique os pássaros por conta própria, pelo canto e também pela aparência na sua região. Mesmo que você seja iniciante ou mais experiente, você vai aprender muita coisa hoje. Eu sou a Valéria, eu faço parte da primeira turma da Melissa. E vou te contar, viu, que fez muita diferença para mim participar desse curso. Aliás, continua ainda, o conteúdo das aulas, a apresentação de toda a mídia disponível, abriu assim um universo. E o tal do eBird, que eu não sabia nem que existia, então todo dia tem listinha. Vai te possibilitar muitas descobertas e novas amizades, porque olha, eu fiz grandes amigos que saíram do virtual, vieram aqui para o real e a gente viaja. E agora mesmo eu cheguei com duas amigas, a Clarice e a Lívia, e a gente foi na Chapada Diamantina. Um lugar lindo, gente, maravilhoso, viu? E isso tudo a gente deve para a Melissa. Obrigada, viu, professora? Eu já gostava de fotografá-las, mas agora eu passei a gostar de observar as aves, o que é uma coisa muito diferente do que simplesmente fotografar. Uma coisa que fez bastante diferença foi quando eu comecei a diminuir o uso da máquina fotográfica e aumentar o uso do binóculo. É diferente. Com a máquina você tem um tipo de olhar e com o binóculo um outro totalmente diferente. Sabe, o binóculo permite uma intimidade com a ave que você não consegue com a fotografia. Cruzar um olhar com uma ave é uma coisa emocionante. Aprendi também algumas coisas que eu não esperava. Eu não gostava de fazer lista, achava uma chateação. Até que a Melissa insistiu nas lições de casa, eu acabei fazendo e aí tomei gosto. Sabe, fiz tantas que em 2011 eu completei 187 delas, tinha visto 491 espécies. Para mim isso foi uma mudança total naquilo que eu chamava de observar aves. Era um outro mundo. O ano de 2021 foi um ano de muito crescimento, porque me ingressei no curso Rotina Passarinheira, tive orgulho de ser da primeira turma com a Melissa. Melissa muito caprichosa, muito atenciosa, prepara as atividades com todo carinho e com toda a sabedoria. Um material muito bom. Apresentou várias famílias para nós e nos ajudou muito a identificar cada dia mais aves. Mas antes de começar esse episódio, eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho e de agradecimento que eu recebi de vocês. Eu quero agradecer especialmente para Tânia Rodrigues, que comentou: parabéns pelo conteúdo da aula. A Marilene Brasolino, que falou: vídeo bem explicativo, adorei. O Roger, do Pantanal Guide,
comentou: eu, como guia local do Pantanal, estou muito satisfeito com o curso de Melissa Alves. Ele tem me ajudado a identificar as aves de maneira eficiente e precisa. Olha só, a Tita Nunes também falou: boa tarde, amei a aula, beijos. E o Ademir Carósia, parabéns pela sua atuação no mundo das aves. Super didático, está causando uma revolução nessa área. Olha só que interessante, gente. E não para por aí, não. Também teve a Kátia, a Vegan 60, que comentou: maravilhoso, quero poder assistir novamente. A Jute comentou: como iniciante, achei maravilhoso. O Ayrton comentou: aprendi bastante sobre o uso do app. E o Wilson Fonseca: excelente, é sempre bom aprender ou relembrar alguns conhecimentos esquecidos. Sua didática é brilhante e sua simpatia contagiante. Parabéns! Ai, gente, que tudo! E também teve o Gilmar: gostei muito, já baixei os aplicativos, assim que eu gosto. Vou tentar verificar na minha região. E a Cláudia: adorei, estou satisfeita e ansiosa pelo próximo. E também, gente, teve a Marilene: muito bom e esclarecedor. A Suzy: achei muito didático, com muitas informações. E a Jovelina: ficou o gosto de quero mais. E a Débora: achei a prof muito didática e me despertou muita simpatia. E a Maria: bastante interessante e bem informativo. E até a Juliana comentou: gostei muito por passar o conteúdo de forma didática. Poxa, gente, muito obrigada de todo o coração. E nesse segundo episódio, eu vou revelar o meu método com todas as estratégias e técnicas que você precisa para acertar com segurança na hora de identificar os pássaros por conta própria, pelo canto e também pela aparência na sua região. Bom, mas antes de entrar no conteúdo dessa aula, eu vou relembrar rapidamente alguns pontos essenciais do episódio passado. Por que observar aves e como começar a praticar hoje? Eu comecei contando a minha história, como que surgiu o curso Rotina Passarinheira e o meu método. Eu mostrei para vocês por que observar aves faz bem para você através dos benefícios como meditação, atenção plena, conexão com a natureza, e também mostrei muitas formas simples de começar a praticar a observação de aves com o aplicativo Merlin e o site Wikiaves. Falei também do transtorno de déficit de natureza do autor Richard Louv. A pandemia aumentou muito os casos de transtornos mentais e aconteceu uma coisa curiosa, que foi o aumento da quantidade de observadores de aves nesse mesmo período, o que bate totalmente com a minha teoria de que realmente observação de aves é terapia pura e você não pode ficar de fora dessa. Esse movimento está crescendo no Brasil, cerca de 10.000% nos últimos anos. E você vai ficar fora dessa onda? Não vai, não. Eu também mostrei como descobrir quais são as espécies mais prováveis para a sua exata região, porque cada local do Brasil tem uma avifauna específica, única. E eu mostrei duas formas, através do aplicativo Merlin e do site de Ciência Cidadã Wikiaves. Mostrei também como conhecer todas as espécies da sua região
através do aplicativo Merlin na opção Explorar Aves e do site Wikiaves. E foi aí que nós paramos. Eu quero dar para vocês clareza hoje da utilidade prática, gente, dessa lista super importante que eu ensinei vocês a fazerem no episódio passado e demonstrar também estratégias para você identificar as aves por conta própria. E é isso que nós vamos aprender hoje. No episódio de hoje, eu vou apresentar o método passo a passo em 3 etapas, 3 estratégias, para que você tenha a base necessária para saber mesmo identificar as espécies que ocorrem no seu município. Eu quero ensinar você a raciocinar, por isso que eu vim com um exemplo prático. E eu quero que hoje vocês prestem muita atenção nesse episódio, que é para vocês estarem pensando junto comigo, procurando mesmo fazer o exercício junto comigo, tá bom? E eu quero isso porque se você aprender esse conceito, se você entender isso que eu vou explicar hoje, é sério, você vai ter entendido o conceito principal para ficar independente na arte de conseguir identificar as aves por conta própria. Então, presta muita atenção. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, combinado? Como eu sou veterinária e é a minha maneira de pensar, eu coloquei o nome do método de método diagnóstico de identificação. Primeiro, a gente tem que pensar nas aves que são possíveis de estarem nessa região, que foi o tema que eu demonstrei para vocês como conseguir no episódio passado. Depois, a gente vai avaliar as características morfológicas de comportamento, de reprodução, que é o quê? Uma analogia com os sintomas de uma doença. E, por último, a experiência de vocês, que vai fazer com que vocês tenham segurança na identificação. Calma que eu vou explicar cada um desses tópicos, que é, na verdade, a minha estratégia. Então, agora eu vou fazer um convite para vocês. Vamos simular um exercício? Imagina que você encontrou um passarinho preto no seu quintal. Quem será esse passarinho? Agora eu vou demonstrar para vocês como que funciona o meu método e eu vou fazer uma analogia das espécies de aves para uma região com as doenças que determinadas espécies de animais podem ter. Então é o seguinte: primeiro eu vou pensar que eu tenho uma ave doente, então eu vou pensar quais são as doenças possíveis de uma ave ter, de um papagaio, por exemplo. Então, eu vou pensar que ele pode ter clamidiose, doença de Pacheco, giardíase, aspergilose, poliomavírus, hipovitaminose A, doença do bico e da pena. Gente, o nome das doenças pouco importa, mas é o que eu quero que vocês entendam essa comparação, tá? Agora eu vou pensar numa situação diferente, uma outra espécie. Vou pensar num cachorrinho. Que doenças eu posso pensar que um cachorrinho pode ter? Ele pode ter sarna demodécica, parvovirose, leptospirose, diabetes, raiva, pneumonia, coronavirose, giardíase, hepatite infecciosa. Vocês talvez já tenham ouvido falar de algumas dessas doenças, mas o que eu quero que vocês entendam é a comparação. Então, vamos ver o que acontece. Agora eu coloquei aqui os quadros das doenças de um papagaio e de um cachorrinho lado a lado. Então, notem, gente, que daquele monte de palavrões que eu falei, que são os nomes das doenças, algumas doenças, elas se repetem, tanto
podem acontecer num papagaio quanto num cachorrinho. Essas doenças, por exemplo, são a giardíase, que tem nos dois, e a pneumonia. E agora eu vou mostrar para vocês que a comparação com as aves, com a composição de aves que pode ter numa determinada localidade, pode ser bem diferente da composição de aves que tem em outra localidade, mas algumas espécies ocorrem nas duas localidades. É a mesma comparação com as doenças, entendeu? Então vamos ver agora o quadro como que ficou pensando em duas localidades distintas e as aves que podem aparecer nesses locais. Bom, gente, como eu dei o exemplo de um passarinho preto, eu escolhi colocar nesse quadro os passarinhos pretos que podem aparecer lá em Manaus e os passarinhos pretos que podem aparecer aqui na minha região do sul de Minas, em Itaiandu. Então vejam só como ficou. A lista de passarinhos pretos em Manaus são caneleiro pequeno, borralhara do norte, chupim, ano preto, gaturamo preto, iraúna grande, choca selada, tiegalo, tizil, iraúna de bico branco, tentem de topete ferrugíneo e chora-chuva preto. Olha só, isso daqui é uma comparação com as doenças que ocorrem no papagaio, lembra? Agora, vamos pensar que são as doenças, na verdade, as espécies pretinhas que podem aparecer no município de Itaiandu, Minas Gerais. Aqui tem encontro, tem guaxe, tem chupim, ano preto, Maria preta de penacho, caneleiro preto, iraúna grande, tiê preto, tizil, Garibaldi, Testelão, Maria preta de bico azulado, Maria preta de garganta vermelha, Papa-taoca do sul, saudade, pássaro preto e borralhara assobiadora. Nossa, gente, fazendo esse exercício eu até fiquei impressionada com a quantidade de passarinho preto que tem aqui em Itaiandu. Mas, gente, percebam que tanto em Manaus quanto em Itaiandu, algumas espécies são comuns, mas a grande maioria é diferente. Quer dizer que os pássaros pretinhos, quer dizer que os pássaros pretinhos que tem lá em Manaus são, na sua grande maioria, diferentes dos pássaros pretinhos que tem em Itaiandu, Minas Gerais. Com isso, gente, eu quero mostrar para vocês o quê? Que não existe receitinha pronta de bolo. Ou vocês aprendem a raciocinar, entendem esse conceito que eu tô fazendo, esse conceito que eu tô explicando para vocês, ou vocês vão sempre ficar refém da identificação de um aplicativo, de um colega, ou então dos moderadores das plataformas, tá? E eu quero que vocês consigam fazer essa identificação. E vocês também querem isso. Olha só, gente, das duas listas de pássaros pretinhos, nós só temos 4 coincidências entre os municípios de Manaus e Itaiandu. São o chupim, o ano preto, a iraúna grande e o tizil. Olha só, talvez nem vocês imaginassem que as listas de espécies para uma localidade poderiam ser tão distintas das listas de espécies de outra localidade. Tudo bem que são localidades bem longe uma da outra, mas eu fiz de propósito para ficar bem marcada essa regionalidade das espécies. Então aqui eu coloquei a lista de pássaros pretinhos possíveis para Manaus. E aqui a lista de espécies pretinhas de aves
para o município de Itaiandu, Minas Gerais. Agora eu vou prosseguir com o raciocínio, pensando como se eu estivesse tentando agora descobrir quem é esse passarinho pretinho. Então, nesse momento, a gente começa pelo episódio 1, que eu expliquei para vocês como conseguir essa lista de espécies prováveis para sua exata região, que eu chamo de lista base. Então, lembra, gente, eu passei para vocês o aplicativo Meli e que vocês podem, na opção Explorar Aves, buscar as espécies mais prováveis para o exato município de vocês. E também mostrei que, buscando a opção espécies por localidade e colocando município, vocês podem obter a lista de aves que já foram registradas no município de vocês. Então, já estamos com nossa lista base. Qual que é o próximo passo? Agora, a gente vai ter que recorrer a outras variáveis, que é o que eu chamo de sintomas. Fazendo de novo uma analogia, uma comparação, eu vou pensar que sintomas uma doença teria. Eu escolhi aqui uma doença que todo mundo conhece, que é a gripe. Na gripe, as pessoas têm dor de cabeça, tem coriza, tem febre, calafrios e espirros, por exemplo. Como que a gente pensa isso no mundo passarinheiro? Bom, primeiro eu montei aqui para vocês um painel com os passarinhos pretos de Itaiandu. Todos aqueles nomes de espécies que eu falei estão aqui nesse painel. Olha só que lindo que ficou. O chupim, a iraúna grande, a borralhara assobiadora, o encontro, o pássaro preto, a Maria Preta de garganta vermelha, a Maria Preta de bico azulado, a Maria Preta de penacho, o guaxe, a saudade, o garibaldi, o tizil, a papataoca do sul, o ano preto, o tiê preto e o caneleiro preto. Agora a gente vai fazer o processo para descobrir quem é o passarinho preto. Então, vamos para os sintomas. O que seriam os sintomas? A gente vai avaliar as cores. Bom, as cores não tem muito o que a gente falar, que a gente já escolheu que é o passarinho preto. Segunda variável, a gente vai pensar no porte. É um passarinho de porte grande, médio, pequenininho? O tipo de ambiente que essa ave frequenta, que ela normalmente fica, isso influencia demais. A época do ano, porque tem algumas espécies que são migratórias. As marcações de campo, que são aqueles detalhes que caracterizam determinadas espécies. O comportamento influencia demais. Se a gente viu a ave sozinha, se a ave estava em grupo, se a ave estava voando de determinada forma. O modo que ela estava se alimentando, o tipo de ninho que ela faz, o horário do dia que a gente fez observação e, claro, a vocalização, que tem uma importância super especial. Então, agora nós vamos analisar cada um desses sintomas, que na realidade são as características das aves, todas essas características. Bom, em relação ao porte, essas duas aves, por exemplo, o guaxe e a iraúna grande, são aves de porte grande, né? Entre os passeriformes é sim um porte grande. Em relação à variável ambiente, eu escolhi aqui algumas espécies que frequentam áreas abertas ou áreas rurais, perto das cidades ou até nas cidades. São elas o chupim, o tizil, o ano preto e o garibaldi.
mas não é nenhum desses. A gente também pode pensar num ambiente florestal. Os pássaros pretinhos que frequentam Itaiandu nas áreas florestadas são Saudade, essa primeira aqui, a borralhara assobiadora, a do meio, e também a papataoca do sul. Mas não é nenhuma dessas três o nosso passarinho. Vamos agora pensar num ambiente como borda de mata. Agora eu tô pensando nesses outros três passarinhos aqui, que são a Maria Preta de bico azulado, a Maria Preta de garganta vermelha e a Maria Preta de topete. Notem que as três espécies são do mesmo gênero. Eu costumo ensinar de maneira didática que o mesmo gênero quer dizer que os passarinhos são do mesmo modelo, como se a gente estivesse pensando em modelo de carro. Então, olhem para esses três passarinhos. Eles têm algumas diferenças, algumas marcações de campo. Por exemplo, olha só, esse aqui do meio tem a gargantinha vermelha, inclusive é o nome da espécie. Essa outra aqui do canto, ela tem o topetinho e as outras não têm. Essas características específicas são, sim, marcações de campo. São aqueles detalhes que a gente tem que prestar atenção, porque esses detalhes diferenciam as espécies parecidas. A cor da íris também é super importante nessas espécies. E também tem o detalhe da cor que elas têm debaixo da asa, no sovaco. O nosso passarinho preto é um desses três. Aí você pode estar pensando, ah, Melissa, tá muito fácil. Eu tô olhando essa foto, essas fotos que você colocou e, poxa, um é todo pretinho sem topete, o outro tem garganta vermelha e o outro tem topete. Acabou. Tá muito fácil, a gente vai conseguir agora com a marcação de campo saber quem é. Só que não, gente. Eu quis ainda dificultar um pouquinho para vocês, para mostrar um caso de vida real mesmo. Gente, é um desses dois. Pode ser a Maria Preta de bico azulado ou pode ser a Maria Preta de garganta vermelha. Mas aí é que tem um detalhe sórdido, que o macho de Maria Preta de garganta vermelha não tem a garganta vermelha. Essa é uma característica da fêmea. E os dois machos, eles são pretinhos, muito parecidos. Mas aí sim que eu vou dizer uma frase que eu sempre repito. Identificação de aves é prestar muita atenção nos detalhes. Então vejam, gente, a Maria Preta de bico azulado, ela tem o formato da cabeça mais arredondado, não tem o topete e tem sim, como diz o nome dela, o bico azulado, detalhe, de coloração uniforme. Já a Maria Preta de garganta vermelha, o macho, ele tem a cabeça menos arredondada, é mais retinha e a pontinha do bico ela é pretinha. Isso daí é uma característica super importante. E a cor da íris não é tão vermelha viva como é na Maria Preta de bico azulado. São detalhes. E agora, qual será o nosso passarinho? Essas duas espécies frequentam o mesmo tipo de ambiente, mas olha só como é que é a fêmea da Maria Preta de bico azulado. Ela é toda rajadinha, super diferente da fêmea de Maria Preta de garganta rajada. Olha aqui, a garganta super diferente da Maria Preta de garganta rajada
também conhecida como Maria Preta de Garganta Vermelha. Que entre essas duas espécies existe um detalhe super interessante na ornitologia, que as fêmeas elas têm um padrão de plumagem que é mais fácil de reconhecer do que o padrão de plumagem do macho. A gente bate o olho na fêmea, sabe qual que é a espécie. Bate o olho no macho, a gente tem que pensar muito. Isso é chamado de heterogeneia, quando a gente consegue, pelo padrão de plumagem da fêmea, diferenciar melhor as espécies do que pelo padrão de plumagem dos machos. E nesse momento eu tenho que revelar para vocês que o passarinho em questão era sim a Maria Preta de bico azulado, que deu um trabalhão para a gente identificar. Aqui, gente, aqui você está vendo um ninho de choca barrada. E em relação a essa foto eu tenho uma história curiosa. O meu pai estava observando aves e ele falou para mim: eu vi um tucano tentando comer os ovos do ninho da choca barrada. E ele falou assim: a fêmea ela é toda rajadinha de preto e branco. Eu falei: não, pai, o macho que é rajadinho de preto e branco. Ele falou assim: poxa, mas o macho que estava lá no ninho, isso que eu tô achando estranho. Aí é que tá. Tem muitas espécies que o cuidado do filhote é tanto do macho quanto da fêmea. Então, se vocês souberem detalhes sobre as espécies, vai ser muito mais fácil para vocês saberem o que está acontecendo. Agora, sobre identificação de aves, um dos segredos e atalhos é sim a vocalização das espécies. E você pode estar se perguntando: e agora, Melissa, como que eu vou fazer essa identificação pelo canto? Aqui eu vou explicar para vocês duas técnicas que são muito simples e vão ajudar vocês demais da conta. Primeiro, gente, vocês podem sim gravar um canto, uma vocalização de uma ave e podem submeter, enviar esse som sem identificação para o Wikiaves. Os moderadores do Wikiaves vão escutar e vão sugerir uma espécie para essa gravação que vocês enviaram. Esse é um dos caminhos. Então vejam aqui o site do Wikiaves, você publica assim como não identificada, é só confirmar, fica desse jeito assim, ó, como não identificada, e os moderadores vão identificar. Isso serve tanto para as fotos quanto para os sons. Não é demais esse método? É, gente, vai pensando. E a gravação desse som, gente, vocês podem fazer a gravação até mesmo com o celular de vocês, com um aplicativo nativo de gravação de som, ou vocês podem usar o aplicativo BirdNet, que já edita, aumenta um pouquinho o ganho do seu som, e é maravilhoso esse aplicativo, porque além de ajudar na gravação, ele ajuda na identificação do som. Então tá aqui, o BirdNet. Como que funciona esse aplicativo maravilhoso? Primeiro vocês instalam gratuitamente o BirdNet no telefone de vocês, depois vocês vão clicar num íconezinho de microfone que aparece aqui nessa região central da tela e depois vocês passam o dedo na tela e selecionam o trecho que vocês querem que seja analisado. Assim que vocês selecionarem o trecho, eu já indico que vocês cliquem em salvar. Por quê? Às vezes eu peço para analisar o som e se eu não salvei antes, às vezes dá erro e a gente perde aquela gravação. Então, já clique em salvar. Até porque, se vocês estiverem sem sinal de internet, vocês não vão conseguir que o aplicativo faça a identificação para vocês. Mas não tem problema.
se o som está salvo lá no aplicativo. Quando vocês estiverem com o sinal de internet, é só pedir para ele analisar, que ele vai dar a sugestão de espécies para vocês. Então, voltando aqui, clica aqui no Save, esse botão da direita, e depois Analyze. Ele vai analisar e dar para vocês algumas sugestões de identificação. E depois, onde que vocês vão acessar essas gravações? É aqui, gente, no ícone de sanduíche do lado esquerdo, vocês vão abrir essa tela que tem todas as espécies que vocês já gravaram os cantos. Olha só que legal. Aqui vocês podem escolher pela aba espécies ou pela lista de espécies. Legal demais, não é? Agora eu vou mostrar para vocês como que na prática realmente as vocalizações elas são um atalho. Elas diminuem muito o nosso trabalho na identificação. Todas aquelas etapas que a gente passou, a gente poderia passar de uma maneira muito mais leve, porque a identificação de aves pelo canto, ela é muito certeira. A gente consegue fazer a identificação de uma maneira que você vai se sentir muito mais seguro ou segura. Quer ver? Eu vou mostrar então para você aquele exemplo do passarinho preto. Olha só, ouçam a vocalização da Maria Preta de bico azulado. E esse aqui é o sonograma, que na verdade é a representação gráfica do som, é o desenho do som, entre aspas. Agora comparem esse som que vocês ouviram com o som que emite a Maria Preta de garganta rajada ou garganta vermelha. Então tá, ele aqui, o machinho, escuta só. Mas olha aqui a representação gráfica do canto da Maria Preta de garganta vermelha. Vocês notem como é diferente a representação gráfica? Esses gráficos vocês podem obter gratuitamente, submetendo os cantos que vocês gravaram, por exemplo, no BirdNet, lá no Wikiaves. A diferença entre os cantos é muito nítida, não é verdade? Então, mais um motivo para que você invista seu tempo e energia na identificação das aves pelo canto. Bom, e a terceira estratégia importantíssima que eu quero que vocês usem demais é o que a gente quer fazer mesmo, que é treinar, que é passarinhar. O que te torna experiente é o treino, é a rotina de observação de aves. Não é à toa que eu coloquei o nome do meu curso de Rotina Passarinheira, porque para que você tenha todos os benefícios que a observação de aves pode te trazer, como terapia, como meditação, tem que praticar todo dia. E se você quer mesmo saber identificar as aves por conta própria, pelo canto e também pela aparência, você tem também que estar sempre treinando, sempre fazendo, sempre escutando aqueles mesmos cantos, aqueles mesmos sons. A gente aprende por repetição. O que faz parte da nossa rotina é o que a gente domina. Vocês já perceberam isso? Tudo aquilo que a gente faz diariamente é aquilo que a gente sabe fazer bem, é aquilo que a gente domina. Quer dominar a observação de aves? Pratica todo dia. Esse é o caminho. Para praticar todo dia, é muito importante que você tenha motivação, é o principal ingrediente.
Na próxima aula, eu vou falar de estratégias para que você mantenha-se sempre motivado e plataformas que vão te ajudar também a ter essa motivação sempre acesa, a chama acesa. Outra coisa que também ajuda demais para que a gente tenha motivação é ter um grupo de estudo, um grupo que faz as coisas junto com a gente. E eu vou falar sobre isso também. Olha, gente, vocês já foram na academia? Fazer treino sozinho é muito chato. Mas quando a gente está fazendo com um grupo, a coisa flui, não é verdade? O grupo é tudo, gente. Tem uma energia e tudo flui com muito maior leveza e facilidade. Equipamento, eu coloquei aqui esse tópico porque muita gente acaba dizendo que tem limitação por conta de equipamento. E eu quero deixar bem claro para vocês que um celular bem equipado e um binóculo já é muito suficiente para vocês começarem na observação de aves, tá? Vocês podem tirar foto, vocês podem gravar som, submeter os registros de vocês para as plataformas, tá bom? A máquina fotográfica, que é um equipamento mais caro, vocês podem adquirir posteriormente, tá? E, lógico, eu vou falar também na próxima aula sobre o eBird, essa plataforma de ciência cidadã que faz com que a gente consiga contribuir para conhecer a frequência das espécies, atualizar e saber exatamente onde que as espécies estão no espaço e no tempo. E também o eBird é uma ferramenta incrível para que vocês organizem toda a biblioteca fotográfica e sonora de vocês, mantenham num local seguro também. Mas isso tudo é assunto para o nosso próximo episódio. Tudo isso que eu falei, vocês vão encontrar no curso Rotina Passarinheira. E no próximo episódio eu vou abordar os pontos mais importantes desses tópicos que eu citei para vocês. Mas é claro, gente, que é impossível resumir todo esse conteúdo e passar tudo em 3 episódios. Eu preciso de mais tempo, muito mais tempo, para vocês terem a clareza de tudo isso. E no meu curso completo, que é o Rotina Passarinheira, eu ensino todas essas técnicas e muito mais. Ferramentas, equipamentos específicos, famílias específicas e todas as informações que irão te dar segurança e clareza para identificar as aves por conta própria. Além disso, eu acompanho cada aluno na sua jornada de transformação pessoal. Mas é mais para frente que eu vou falar sobre o curso Rotina Passarinheira. Por hora, não se esqueçam de comentar sobre o que vocês acharam do episódio de hoje, lá no Facebook, no meu Instagram, no WhatsApp, no e-mail e também no super formulário que dá acesso a outro e-book novinho para vocês. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu vou liberar o episódio 3, no qual eu vou apresentar para vocês os fundamentos que, quando ignorados, bloqueiam o seu sucesso. Os 5 principais erros do observador de aves iniciante. Vou falar sobre ciência cidadã, sobre eBird, dicas de memorização de vocalizações. Vai ser muito top, espero vocês na sexta. E agora eu me despeço agradecendo a presença de todos e de cada um de vocês e até a próxima sexta-feira a gente se encontra. Um beijo e até mais!